Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Tenho dito que é para mim um privilégio caminhar com você diante da palavra do Senhor. Eu espero que para você também seja. Eu tenho hoje aqui a palavra do Senhor para compartilhar mais uma vez. Mas antes lembrar a você que é muito importante para nós que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber as notificações, que você dê o seu like, o seu dislike e que você também diga aquilo que você está vendo que poderia ser melhorado. Pode fazer o comentário, não tem problema algum. Para nós é muito bom, você vai nos ajudar. Mas uma das coisas prioritárias que eu penso é você compartilhar essa palavra com alguém que você entender precisar ou então que o Senhor está te direcionando a compartilhar. Quem sabe, subitamente, vem à sua mente a imagem de uma pessoa, o nome de uma pessoa que há muito tempo você nem se lembra nem fala. Isso é orientação divina, claro que é. E se for pessoa que você fala e lembra dela sempre, também é orientação divina. Provérbios, capítulo de número 9, os versículos é o 9 e 10, diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Olha o que a Bíblia está dizendo. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Mas como alguém que já é sábio aceitar instrução? Esse é um segredo tremendo do nosso viver e do nosso caminhar com Deus. Se o sábio precisa de instrução, significa que ele tem espaço na sua vida para aprimorar-se ainda mais, para crescer ainda mais em sabedoria. Quando a palavra diz dá instrução ao sábio, significa que alguém vai ser movido para levar aquela instrução, para trazer aquela instrução a alguém. Então nós estamos falando de, no mínimo, duas pessoas. Alguém que instrui e alguém que recebe a instrução. Você instruir alguém que aparentemente não tem conhecimento, não parece mais fácil? Não. Porque a resistência de quem é ignorante sobre algo e que não oferece vontade de crescer naquilo é muito grande. Talvez você já tenha tentado instruir alguém sobre algo e aquela pessoa resistiu tempestivamente. É alguém que ignora e que, se não mudar de atitude, vai morrer na ignorância ou pela ignorância. Mas o sábio já tem o coração adestrado a receber instrução. Quando eu digo sábio, não soberbo, porque o sábio soberbo, ele não é sábio, porque ele se omite a instrução, ele olha todo mundo por cima e acha que não tem mais nada a aprender, mas nós estamos falando dentro do contexto, me permita, o sábio, que é aquele que entende que, embora saiba muitas coisas, há na vida dele necessidade de crescer em sabedoria. Esse é o verdadeiro sábio, aquele que não se omite a receber instrução, instruir, orientar, encaminhar. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Por quê? O sábio sabe que não há limitação para aprender as coisas. E dentro do contexto do livro de Provérbios, o escritor está dizendo que não há limitação para o conhecimento, para o estudo, e que quanto mais lê, quanto mais cresce, quanto mais conhece, mais vontade tem de conhecer, e até, por que não dizer, mais necessidade de conhecer. Porque o desafio de ter sabedoria cada dia mais e melhor e de se instruir nos faz crescer, faz com que a gente não desista. E ele diz, da instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. É igualmente outra questão. Se a pessoa já é justa
se age corretamente, se exercita esse agir corretamente, como que essa pessoa vai compreender que o que ela vive não é um fim em si, que ela precisa melhorar ainda mais? Nós estamos falando de desafios de vida que talvez não sirva muito para nós. Porque quando nós pendemos para olhar erros alheios, e óbvio, enxergá-los, eles estão patentes, eles são reais, mas traçar parâmetros entre aquela pessoa de atitudes não certas e olhar para nós como tendo atitude certa, parece que nós criamos uma barreira e o vácuo aumenta. Mas não é assim que Deus age. Deus não é sábio, a sabedoria provém dele. Não existe ciência sem Deus, não existe sabedoria sem o Senhor. E não obstante ao fato dele saber de todas as coisas, de ser onisciente, a razão de tudo, o início, meio e fim, ele não se omite em compartilhar conosco aquilo que é inerente a ele, você está entendendo? Então, aquele que tem instrução para dar, não se afasta daquele que precisa receber instrução, porque se fizesse assim, ele ficaria ilhado naquilo que conhece, não podendo compartilhar. E se há algo que causa uma ansiedade benéfica, é quem tem sabedoria para compartilhar e quer compartilhar, como um professor que ama lecionar, transmitir, compartilhar conhecimento, mas aceita também a réplica, aceita também ouvir da pessoa que está sentada diante dele ou dela, que também tem algo a somar com aquilo que está sendo falado. Isso é muito grave, principalmente no relacionamento familiar, de pais para com filhos, filhos para com pais. O choque de geração que vem, que emerge, que acha que sabe tudo, e quem conviveu até agora, viveu até agora, não sabe de muita coisa, que eles são o dono da cocada preta, descobriram o cerne da vida, o elo perdido, e esquece que precisa de uma base emergente vindo de trás para sustentar qualquer coisa, para se apoiar naquilo. A Bíblia então diz que se você ensinar ao justo, ele crescerá em entendimento. E o segundo versículo diz que o temor do Senhor é o princípio, a honra ao Senhor é o princípio da sabedoria, é basilar, é estrutural, é princípios. Então, a honrar ao Senhor é formado por bases, coisas basilares, né? E o temor do Senhor, a honra ao Senhor é princípio da sabedoria. Está querendo dizer que é tolice não honrar ao Senhor. Isso pode te chocar, isso pode ferir você, mas é o que a palavra está dizendo, é o que Deus está compartilhando para comigo e para com você através da sua palavra. É o princípio da sabedoria, a honra ao Senhor, e a ciência do santo, a instrução do santo, o compartilhar de desvendar de coisas pelo santo, é a prudência, é a sensatez. Então veja bem, a questão aqui, como disse, não é se há um professor na sala de aula para ensinar. A questão aqui não é se a sala de aula está cheia de pessoas. A questão aqui é se aqueles que estão na sala de aula diante de um professor que vai ensinar, se elas estão dispostas e predispostas a aprender. A questão aqui não é ter audição, a questão aqui é ouvir. Por isso que reiteradas vezes a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está falando. Porque se eu me assentar diante do Mestre, diante da sua palavra para aprender, ele tem muito para ensinar. Que tal todos nós revermos isso? Pararmos para entender e compreender que nós não temos todas as respostas e que o somatório de coisas que a gente viveu, a cultura de até então, tudo que a gente viu, ainda não é tudo. E como tenho dito e disse nesses dias,
Parece que foi terça-feira. Nós podemos aprender com a formiga. Se você ler o capítulo 30 de Provérbios, você vai ver com quantas coisas nós podemos aprender, com coisas que aparentemente não tem nada a nos ensinar. Você que já estudou, eu estou falando com a maioria das pessoas, um índice alto, que já tem estudado em algum momento ou feito um curso. Quantas vezes você já esteve diante de uma pessoa que ia ministrar algo e você olhou para aquela pessoa e pensou, o que essa pessoa tem para me ensinar? Quando a pessoa abriu a boca, o vocabulário talvez arrastado, o que essa pessoa tem para me ensinar? Mas daqui a pouco você quebrou essa resistência. Porque se nós não quebrarmos a nossa resistência diante daquele que tem coisas para nos ensinar, nós não vamos assimilar o que a pessoa está falando. Da mesma forma, todos nós precisamos quebrar a nossa resistência em relação à palavra. Porque se forem 10, 5 ouvindo, abertos a ouvir, e 5 também, mas fechados para ouvir, oferecendo resistência, por certo, a metade só assimilará o que foi dito. Eu oro com você. Senhor, que o teu poder esteja agora trazendo liberações de liberdade nas nossas audições, na nossa mente, no pré-julgamento, no pré-conhecimento que julgamos ter. Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão esteja lançando luz sobre a nossa mente e que toda a ignorância caia por terra e que nós não sejamos enganados nem ludibriados por qualquer sombra de trevas, mas que a luz que irradia do Senhor, que clareia tudo, e seja nos iluminando, e que a gente queira isso e viva isso, para a tua glória, para a nossa sorte e alegria. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.